Estou muito feliz que a gente está juntas aqui, porque a Márcia ela é diretora do Genomics e ela é geneticista. Ela tem muita propriedade de falar sobre genética. Então a gente está querendo conversar contigo um pouco hoje sobre alguns assuntos específicos, que nem epigenética, e como é que o Genomics ajuda na reprodução assistida nos tratamentos. Então vamos começar pelo mais fácil, né? Como é que o Genomics ajuda nos tratamentos pra gente chegar na epigenética? Exatamente, é o caminho, né? Karina, o Genomics nasceu, né, dentro das clínicas de reprodução assistida. A gente sempre buscou, junto com a ciência, encontrar formas alternativas e testes para a gente conseguir melhorar os resultados da fertilização in vitro. Então, no começo a gente estudou embrião, depois a gente partiu para endométrio e hoje em dia, sim, a gente tem uma vasta categoria de pesquisas sempre com esse objetivo, né? Bebê saudável em casa. E aí, acho que um dos principais testes, e que hoje é super falado, e é o que aumenta, assim, exponencialmente mês a mês, é o tal do diagnóstico genético dos embriões, né? O que depende da biópsia, o que a gente falou bastante ontem também. Com certeza. Por quê? Porque esse teste está sendo tão falado, porque está sendo tão feito, porque tem aumentado exponencialmente? Por causa da idade de todas nós mulheres, né? A gente colocou outras prioridades na nossa vida e, consecutivamente, a nossa fertilidade vai ficando para depois. Fica comprometida, né? Fica comprometida e a gente já nasce com os folículos que vão originar os nossos óvulos. Então, com 30 até 35 anos, é o ápice da fertilidade. Seria o momento ideal para todas as mulheres terem filhos. Mas a gente sabe que a realidade é bem diferente, né? Tu mesmo. No meu caso é bem a prova, né? Fez tudo, né, que queria, pensando na vida profissional, pensando em aproveitar e etc. E deixou para depois, né? E a gente tá vendo que essa história se repete. Cada vez mais, né? Cada vez mais. Mas qual que é o ponto, né? Quando os 40 anos batem, parece que a vida, ela vem num curso que é uma dinâmica. A gente faz várias coisas, não sei o que, trabalha, estuda, viaja, vai aproveitar, férias, família, etc. E aí chega os 40. Aí bate o desespero. E bate totalmente. E essa história só se repete, de cidade para cidade, de país para país, de clínica para clínica, de paciente para paciente e de tentante para tentante. E qual o grande ponto quando os 40 chegam? É que os óvulos que a gente tem também têm 40 anos. E a qualidade deles já não é mais a mesma, e com isso aumenta as alterações cromossômicas. E o que causam essas alterações cromossômicas? Que esse é o grande problema. Causam abortos, causam tentativas de engravidar sem sucesso durante meses, durante anos, e também podem causar uma síndrome, né? O nascimento de um bebê com síndrome. Então, pensando em prevenir tudo isso, é que entrou a biópsia embrionária com a análise genética dessas células através do PGTA, PGS, para as pacientes. Então, hoje, a principal indicação para realizar esse teste é a idade materna de uma mulher. E quando a gente fala em idade materna avançada, 38 anos, por incrível que pareça, já é uma indicação, né? Por quê? Porque a fertilidade vai até os 30, os 35, 36... 36 para 37 começa a balançar e ela despenca totalmente a partir dos 38. E aí começa a despencar, é como se a gente estivesse descendo uma escada. 35 para 36 é um degrau, 36 para 37 é outro. E quando faz 40, tô descendo uma escadaria. Sim, tu imagina eu com 43, fui ladeira abaixo, né? Então isso é muito pesado, né? E quando a gente fala de taxas, que até ontem a gente teve, né, algumas perguntas quanto a isso, as taxas de
de sucesso para obter um embrião normal depois dos 38, 39, 40 anos vai diminuindo cada ano que passa. Então, hoje, para te ter uma ideia, quando a gente está falando de 40 anos, a gente está falando que ao redor de 10, 15% no máximo seria a chance de uma paciente ter um embrião normal. Que aí ontem até uma paciente nos questionou lá, ai, mas vocês, né, parece que vocês estão mostrando o fim do poço, né, não tem uma luz no fim do túnel, não tem água no fim do poço. Não, gente, isso é super importante. O que a gente está falando é para ser realista e para todas vocês estarem cientes de que com 39, com 40, com 41, com 42, existe uma chance. A chance existe. Se vocês forem persistentes, isso pode continuar, né, até vocês cansarem. Mas vocês têm que estar cientes de que essa chance é muito baixa. E cientes ainda mais do risco de tudo isso, porque da mesma forma que vocês podem obter um embrião euploide depois de um ciclo de fertilização in vitro, fazendo o PGTA, o PGS, vocês também podem ficar grávida naturalmente. Sim. E qual é o risco de ficar grávida naturalmente? É ter um aborto e é ter um filho com problema. Com certeza. Né? Então isso também tem que pesar. Mas um óvulo é suficiente para a gente ter um embrião, e um embrião é suficiente se a gente conseguir que ele seja euploide, normal, para a gente ter uma gravidez, né? Então, assim, os testes genéticos começam por aí, né? Graças a Deus, né? A ciência é a nosso favor, né, Márcia? Com certeza. E aí depois, se tu for pensar, claro, nem tudo é embrião, né? Tem a parte do útero, tem a parte do endométrio. Né? E aí também existem outros testes de parte endometrial que vai avaliar se aquele endométrio está receptivo ou não está receptivo, se aquele endométrio tem um ambiente, um nicho para receber e acolher aquele embrião da maneira que deve ser, se não tem uma infecção, se não tem uma inflamação, né? Se as bactérias que estão lá estão na quantidade boa ou não, e aí sucessivamente. Então, está a nosso favor, né? Todas essas informações estão a nosso favor. A gente precisa saber um pouco, né? Durante a nossa caminhada. Para isso, a gente está aqui para dar informação, para esclarecer e para vocês saberem as possibilidades que existem. Porque há um tempo atrás, para mim, era tudo muito novo isso, Marcela. Eu não conhecia esse universo, assim como muitas ouvintes nós também não conhecem. Né? Então, o mais importante, pessoal, é vocês irem atrás dessa informação, porque essa informação ela vai ajudar vocês na jornada, né? Vai facilitar, vai encurtar caminhos. Não esperem chegar essa informação, vão atrás dela, certo? Porque quanto antes a gente ter um diagnóstico ou fazer alguma coisa para que de fato aconteça a nossa gestação, melhor, né? Para que esperar? Então, isso é super importante, e a gente falou, né, no nosso Tentantes aqui de São Paulo também. Infelizmente, para a mulher, o tempo não é nada benéfico, né? A gente corre contra o tempo. Total. O nosso relógio biológico, ele voa, e é nisso que a gente tem que pensar para prevenir que tudo isso aconteça. É claro, tem vezes que a gente não tem muitas escolhas, né? E aí a gente chega nesses planos B que a gente fala, bom, fizemos tratamento, fizemos inseminação, baixa complexidade, fizemos fertilização in vitro com alta complexidade, fomos para um diagnóstico genético embrionário, fomos estudar o endométrio, o útero, e aí fizemos um check-up de cima a baixo e não encontrou nada, ou muitas vezes encontrou o quê? Que a idade, a nossa certidão de nascimento era o maior diagnóstico. E aí que entra, né, a tal da ovodoação, que é uma opção que todo mundo precisa saber que existe também, Total, né, Karina? A gente está na batalha para desmistificar isso tudo, né, inclusive. Porque eu acho que uma coisa super importante, assim, eu vejo que quando muitas tentantes ficam sabendo disso, é como se não sei, é como
se uma bomba caísse em cima delas, porque é um tema tão pouco falado e tão muito pouco, velado, né? Mas eu acho que mais uma vez eu bato no mesma tecla. Eu sei porque, né? A minha história é através da avó-doação, então eu acho que a gente precisa entender ela, Márcia, né? A gente precisa entender o processo para depois, claro, se familiarizar e trabalhar dentro da gente, né? Trabalhar se essa forma de parentalidade ela funciona para mim, para o meu marido, Claro, né? Para o casal, enfim. Se eu me sinto confortável, se está tudo certo. E isso vai mudando com o tempo, né? O primeiro baque é o inicial é aquele, né? Sai o nosso chão, assim. Aí depois tu vai vendo o que é mais importante, o que tu realmente queres. E eu faço muito essa pergunta para todas as tentantes que me procuram. Tu quer o quê? Isso me fizeram essa pergunta, a minha rede de apoio, a minha psicóloga da época fez essa pergunta para mim. Então aí a gente vai se familiarizando e vai vendo com outros olhos, com olhos de gratidão, né? Porque é a forma que a gente trouxe o nosso sonho para a realidade. E a gente não pode olhar ela como, quer dizer, até pode, né? Cada pessoa tem né, uma forma de pensar, mas aí entra esse plano B, que é o que tu está falando, e todas as consequências dele. Claro, né? claro, não, com certeza. E aí, talvez, né, uma maneira que a gente tenha também, pensando na genética, de aceitar mais fácil ou compreender de uma maneira mais fácil esse plano B, que é a ovodoação, é entender um pouquinho da epigenética dessa ovodoação, né? E o que é esse termo, essa epigenética? Bom, a epigenética é a expressão dos nossos genes, né? E essa expressão, ela pode ser modificada de situação para situação, de pessoa para pessoa, de ocasião para ocasião. Pensando, né, nessas modificações para gerar essa expressão, o que acontece? Quando a gente recebe um óvulo que não é nosso, não tem o nosso DNA, junta lá com o esperma, né, do nosso companheiro, faz uma transferência do embriãozinho que foi formado, coloca no nosso útero, para isso implantar e desenvolver uma gestação. No decorrer desse caminho, podem acontecer várias coisas com o nosso corpo. Hoje, os estudos que têm relacionado à epigenética e principalmente a epigenética relacionada com ovodoação, claro que são olhando, né, para doenças, porque é o que a gente acaba estudando mais, porque a gente quer evitar, porque tem uma série de coisas, né, principalmente relacionadas à gestação, que todo mundo quer entender. Então, assim, os principais estudos que tem nessa área são com depressão, com pressão alta e com diabetes. E uma maneira super fácil de entender a epigenética é que se eu tenho um diabetes, eu recebo um óvulo de uma paciente, né, de uma doadora mais jovem. Esse embrião vai se desenvolver e vai gerar uma gestação. Eu posso passar para esse meu filho a diabetes que eu tenho. Tu vai me perguntar, mas como? Não é hereditária? Não é, né? Não tá no DNA, etc. Então, é a expressão desses genes que vai acabar causando essa modificação. Porque ele vai entender o quê? Que, bom, o ambiente que ele tá tá modificado por alguma maneira. E eu tenho que me adaptar a isso, e a melhor maneira de eu me adaptar é me modificando também. E ele vai entrar no curso da diabetes. Ou da pressão alta, né? Ou até mesmo de uma depressão, se a gente for pensar. Então, se a gente for pensar, né, de um lado da aceitação, é super importante, né, ter isso super bem esclarecido, porque agora pensando em todo o emocional, tem que estar bem com a gente. Porque até uma gestação, ele vai sentir. Ele vai sentir tudo, Ele vai sentir absolutamente tudo. A gente vai passar exatamente tudo. E não tem nenhum estudo ainda referente às características físicas, né? Cor de cabelo, cor de olho, cor de pele, isso não dá para modificar, porque é DNA. Tem que ter uma doadora
né? Muito Com parecida, as mesmas e é justamente características. isso que a gente faz, Claro. né? As características são a mais parecida As mais possível. próximas. Mas quantas histórias a gente já não ouviu nem de ovodoação, mas de histórias de casais que adotaram uma criança, Né? e quando tu vai ver, essa criança parece um xerox da mãe. É claro que depois de aceitar, depois de compreender, as coisas vão ficando mais fáceis, vai fluindo melhor, mas também entender isso, né? Que tudo que a gente passar durante a gestação vai passar para ele. Tudo que a gente fizer com nós mesmas durante a gestação, ele vai sentir, ele vai refletir. E não vai refletir só naquele momento, de repente, eu tenho uma gestação super conturbada, e aí eu tô nervosa, e etc, e o meu bebê não vai estar ganhando peso. Não é por aí. É no futuro né? também, É né? no futuro. Então, um pouquinho de cada dessas coisas tem relação, sim, com a epigenética. Né? Com certeza. E é claro que não tem estudos ainda relacionados à fisionomia, a como que são as características, né, com questões emocionais ou etc, mas a gente sabe, né, apesar de não ter estudos, a gente sabe que tudo está envolvido. Então, assim, é claro que com o aumento cada vez mais, com o passar dos anos e com o aumento dos tratamentos de ovodoação, quem sabe os estudos também vão aumentando. Vão avançando, né? E a gente vai poder ter mais explicações com o passar do tempo, né? Mas eu acho que aí já começa assim, bom, já tem uma estrelinha aí, já tem um pontinho pra gente começar a ficar pensando, né? E talvez desmistificar um pouco dessa história. Total. Ser mais fácil para todas, né? Porque diretamente algo da genética passa, né? Não vai ser o DNA tal qual, mas quem disse também que, né, que o DNA é assim, é super importante. É verdade. E vamos torcer, né, Márcia, que daqui a uns 10 anos, quando o Henrico tiver 10 anos, a gente possa estar falando isso com a maior naturalidade do mundo, como se a gente estivesse tomando um chazinho em casa, né? Falando da epigenética, falando de tudo com muita verdade, com muita naturalidade, porque essa aqui é a nossa luta, né? Diária, assim. Isso a gente mesmo. falar sobre o assunto e desmistificar e levar a informação para vocês. Queria agradecer, Márcia, nosso bate-papo hoje. O prazer foi meu. Uma bênção a gente estar aqui juntas em São Paulo, no Igenomix, que é o nosso apoiador, né? Que por isso estamos aqui e fazendo esse podcast maravilhoso. E muito obrigada por vocês estarem nos acompanhando semanalmente também. Um beijo bem grande no coração de vocês. Um beijo.